outra desarmonia, que, enfim, né, a desarmonia que me levou para esse caminho, que é a endometriose. A endometriose, ela não é só uma desarmonia da fase menstrual, ela é uma desarmonia que vai afetar todo o ciclo da mulher, mas geralmente os sintomas, né, da endometriose, as cólicas, a dor, vem na fase menstrual, então por isso eu trouxe aqui. E o que é a endometriose? A endometriose é quando as células endometriais, que revestem a parede interna do útero, vão para fora do útero. Então, podem ter células endometriais no intestino, nas trompas, na bexiga, na vagina, enfim, em vários lugares. A célula ela se desloca, né? Quando a mulher fica menstruada, essas células, assim como as células endometriais de dentro do endométrio, elas incham, né, com os hormônios, essas células também incham fora. Então, por isso que as mulheres têm muita cólica, quando esses focos estão fora, né? Então, o que a gente tem que se perguntar? O que está fora de lugar na sua vida? O que está ultrapassando os seus limites? Ou você mesma está ultrapassando os seus limites? Querendo dar conta de mais coisa do que você pode? Então, para aquelas que não sabem, né, eu tenho um trabalho muito forte com a endometriose, porque foi o que me levou para esse caminho de autoconhecimento. Por isso que eu digo que a doença, ela é um caminho, ela é retornar ao nosso equilíbrio. A endometriose é essa doença que ela vai além, né? As células endometriais vão para fora do útero. Então, geralmente são mulheres que estão querendo dar conta de muito mais do que elas podem. Então, você tem que se perguntar isso, até onde que é o meu limite? O que é saudável para mim? Eu estou indo além do meu limite? Além do que eu posso carregar nas costas? Então, tudo isso tem a ver com a endometriose, a psicossomática da endometriose, né? Que inclusive eu fiz o meu TCC da gineterapia, que é uma pós-graduação que eu fiz com esse tema. Então, o que a gente tem que fazer mais praticamente com relação à endometriose? Primeiramente é mudar os hábitos alimentares. Então, você tem que fazer ingestão de alimentos mais alcalinizantes, evitar ao máximo alimentos que causem inflamação, que causem acidez no seu corpo. A prática de yoga constante para cada fase da lua, para cada fase do seu ciclo menstrual, adaptando as posturas, né? O Chandra Dev Yoga traz isso. Então, fazer uma prática de yoga ao longo do mês, para que na sua fase menstrual você tenha o mínimo de cólicas possíveis, né? Meditação também é muito importante para mulheres com endometriose, para que elas possam relaxar, se conectar consigo. Ovários policísticos também, assim como a endometriose, é uma questão mais ampla, mas que muitas mulheres sentem na fase menstrual, principalmente a falta de menstruação. E o que são os ovários policísticos, então? O que o seu corpo tá querendo que você preste atenção, né? Quais as perguntas você pode fazer caso você tenha ovário policístico? O que eu estou deixando de criar em minha vida? Como está a minha criatividade? Como ou por que estou bloqueando a minha criatividade? Eu estou dando vazão a essa capacidade de criar? Porque o ovário policístico é o que? É a dificuldade de ovulação, e aí vai crescendo, né? Vários cistos não ovula, a mulher não ovula, e vários cistos vão ficando dentro do ovário, criando o ovário policístico, tá? Então, mulheres que têm ovário policístico precisam dar vazão ao seu poder criativo. Precisam pintar, usar a criatividade para materializar coisas, podem trabalhar com arte terapia, dançar, né? Ou criar seus projetos mesmo, né? No seu trabalho, mas com questões prazerosas para ela. A menorreia é quando a gente fica sem a menstruação, né? Então, as perguntas para a gente se fazer nesse momento. Que parte do meu feminino estou negando? Como é para mim ser mulher?
Eu tenho espaço para menstruar na minha vida? O que está bloqueado em minha vida? Né? A menstruação que não vem é um bloqueio, né? O que está bloqueado na minha vida? Então, para se fazer todas essas perguntas. E se você está sem menstruar, é porque você não está ovulando. Porque a ovulação que dá o gatilho para a menstruação acontecer. A gente aprende, muitas mulheres acham que é o contrário, né? É a menstruação e depois de 14 dias é a ovulação, mas na verdade é a ovulação que permite que venha depois a menstruação. É o marcador biológico, tá? Então, se você não está menstruando, é porque você não está ovulando. Então, o que você tem que fazer é estimular que a ovulação aconteça. E se ela não está acontecendo, você pode usar meios naturais, novamente, se conectando com a lua. Uma dica é o quê? Você, na fase da lua cheia, você deixar realmente as janelas do seu quarto abertas de noite, para que a luz da lua entre, ou se você, enfim, mora num lugar em que não dá para ver a lua, você colocar um abajur com uma luz mais baixinha, né? Acesa durante os 3 dias da lua cheia, para que o seu cérebro capte isso como se fosse realmente os estímulos da ovulação, né? Dessa lua cheia interior que acontece em você. Isso é bem eficaz, né? Para ajudar a estimular o seu corpo na ovulação. E aí, depois disso, ele vai menstruar. Então, nos 3 dias de lua cheia, estimular com alguma luz, pode ser a luz da lua ou luz artificial, e no restante, escuridão total, para que o seu corpo entenda, então, que já aconteceu ali o brilho da lua, já teve essa fase ovulatória externa, né, da lua astro, que acontece internamente, se reflete no seu interior, no seu útero. Às vezes, excesso de exercício físico ou muito trabalho, estresse, né, também deixa as mulheres com falta de menstruação. Então, é o que? Fazer exercícios físicos mais a menos, diminuir o ritmo do trabalho, diminuir estresse. Novamente, excesso de energia yang. Então, trazer mais questões, atividades que trabalhem energia feminina. Na minha opinião, nos meus estudos, no meu trabalho, eu tenho uma teoria que é a seguinte, né? Que todas as questões, todas as desarmonias do ciclo menstrual, elas advêm de uma única questão, que é o quê? É o desequilíbrio dos 4 arquétipos femininos que a gente tem. Então, né, a gente tem a fase pós-menstrual, o arquétipo da donzela, a fase ovulatória, que é o arquétipo da mãe, depois a fase pré-menstrual, o arquétipo da feiticeira, e a fase menstrual, que é o arquétipo da anciã. Quando existe um predomínio, quando existe uma fixação em um desses arquétipos e uma negligência de algum dos outros, a gente vai entrar em algum desequilíbrio, porque nós somos cíclicas, nós passamos por esses 4 arquétipos ao longo do mês. Então, vai aparecer como uma desarmonia. Então, cada uma dessas desarmonias que eu falei, elas têm ligação também com mais um arquétipo feminino. E é isso que a gente trabalha no Chandra Devi, né? É trazer essa harmonia através das práticas, das fases lunares e dos arquétipos femininos para o corpo da mulher. Então, trabalhando isso, trazendo essa harmonia. Se alguém quiser entrar em contato comigo, querer, né, se quiser saber mais, se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Então, namastê!